Olá, sejam bem-vindos ao podcast de número 59. Eu sou Gabriela Vicentini, do time de relacionamento com investidores da Multicapital, e está comigo hoje Luiz Paulo Aranha e Cássio Bruno, gestores da Multi. Hoje é dia 7 de agosto de 2024, agora são exatamente 14 horas e 13 minutos. Vamos começar falando do cenário global. Esse mês eu acho que temos muitos temas relevantes para a gente comentar, né? O mercado voltou a precificar 2 cortes na taxa de juros americana para esse ano, as próprias eleições americanas e o aumento da tensão do conflito do Oriente Médio. Cássio, você pode resumir um pouco aí os principais pontos que você está vendo lá fora e como eles podem impactar nos nossos portfólios? Bom, vamos lá. Além do que a Gabi falou aqui, existe alguma importância, foi bastante importante uma mudança no Japão, né? O Japão vinha com uma aposta, o ien desvalorizando bem, os mercados funcionando muito bem, principalmente os mercados de ação. Ao longo do mês passado, o Japão ele aumenta 25 basis points e faz uma sinalização mais rock para o mercado, né? Para o mercado de juros. Isso trigou uma série de reduções de risco ao redor do mundo. Então, parte do que a gente entende que foi a performance ruim do Brasil, principalmente no câmbio, vem relacionado a esse carry trade. Então, o mundo tomava dinheiro em ien e aplicava no resto do mundo. O mundo desmontou essas posições e o Brasil é um grande recebedor desse dinheiro. Então, um pedaço do que aconteceu mês passado foi isso. É importante falar que na noite de ontem, o dia do Japão, ele voltou um pouco atrás, falou que se o mercado piorar, ele não continuaria sendo tão rock. Isso trigou uma desvalorização do ien de mais ou menos uns 2%, voltando em parte do movimento, e o parte do movimento das ações voltou lá. Outro ponto importante que tem acontecido nos Estados Unidos é o debate entre... o juro caiu bastante, tanto o juro curto quanto o juro longo, então essa volta de precificação de duas quedas no ano, e eventualmente chegou a precificar mais que isso. Ele se deve a um debate, primeiro, de uma inflação mais baixa, que era o cenário benigno, em que as bolsas estavam nas máximas e o mercado de juros cedendo um pouco. Isso passa a ter, depois de alguns dados, 2 dados principalmente, o dado de ISM e o dado do desemprego, né, do payroll e desemprego, um dado pior na economia americana, e o mercado começando a precificar esse risco de uma desaceleração mais forte, eventualmente até uma recessão, com algumas casas mudando a probabilidade de recessão. E esse debate, acho que é o debate mais importante hoje, como que a economia americana sai dessa. Então, se é uma recessão ou uma queda de juros simplesmente para ajustar o juro real numa economia que ainda vai bem. Isso é bastante importante entender, porque você tem ou um juro americano indo para um juro neutro no mundo normal, ou indo para um juro estimulativo, que seria muito bom para o mundo. Então, o que a gente vê aí para frente? A gente acha que ainda precisa de mais dado para ter certeza de recessão. Esse é um cenário que cresceu, sim, na nossa expectativa. A gente acha que isso acaba sendo bom dos portfólios. Então, acho que é um pouco o que aconteceu e um pouco como a gente está vindo para frente. Excelente, Aranha. Já que no Brasil, eu acho que o tema mais relevante ainda é o fiscal. Pode comentar um pouco para a gente sobre o cenário local e como ele tem impactado aí nossas carteiras? Então, Gabi, o cenário local ele ficou muito focado no fiscal, e à medida que o governo não dava sinais de que o governo ia cumprir com o arcabouço fiscal, ele foi ganhando prêmio, né? As curvas abrindo, o dólar principalmente se desvalorizando, né? E coincidiu junto com essa questão do ien, que
amplificou o movimento do câmbio, né? Com isso, ficou-se muito em debate no mercado que o BC deveria subir juros e nas próximas reuniões, né? O que a gente acha que é pouco provável, dado que grande parte do movimento que piorou, né, o câmbio aqui foi essa questão lá fora, né? E se a gente for recapitular, o próprio BC ele interrompeu a queda de juros não só pela questão fiscal, mas também pela alta de taxa de juros que estava nos Estados Unidos, que tinha reacelerado a inflação. Esse cenário mudou completamente. Então você tem um vento a favor muito grande aqui da parte externa, que a Treasury caiu mais de 100 vezes da máxima, e o fiscal aqui, o governo começou a dar sinais de que ele vai ser obrigado, né? Ele não, obviamente a intenção dele nunca é, né, sempre gastar mais, mas ele está sendo obrigado a cumprir o arcabouço. Então a gente vê algumas declarações, né, até do Lula falando que precisa reconhecer que o fiscal é importante. Os números ainda são muito ruins, mas a gente vê que ao longo do ano talvez isso melhore um pouco. Mas o reconhecimento do governo em atentar para essa parte fiscal pode fazer com que a Bolsa e o DI, né, e o câmbio, que estão com muito prêmio, melhorem bastante, né? Então, o externo já melhorou, o fiscal tem essa questão, né, desse embate do mercado, né, contra o governo, e tem um outro ponto que eu acho que vale ressaltar, é que a economia está indo muito bem. Então, a safra de resultados até agora, né, do segundo trimestre, tem ido muito bem. Quase nenhuma empresa decepcionou, todas superando as expectativas. A gente conversando, né, com as empresas bastante animadas com o segundo semestre ainda numa economia forte. Os economistas estão elevando a previsão de crescimento do PIB. Então, a gente vê uma dicotomia grande, né? Você falando com as empresas indo bem, sendo mais eficientes, e um custo de capital muito elevado e um prêmio, né, muito alto. Então, a Bolsa negociando a múltiplos muito baixos e com muito prêmio. Então, a gente acha que tem uma simetria muito forte aí para isso fechar e andar bem. Isso aconteceu nos primeiros 15 dias de julho. Depois dos outros 15 dias, o mercado, com essa questão do ien, deu uma voltada, mas a gente ainda acha que esse movimento ele é um pouco maior e que pode ter mais perna. Excelente. Vamos agora comentar sobre as carteiras dos fundos, começando pelo Multicapital FICFIA, que fechou o mês menos 0,40% negativo, contra um Ibovespa de 3,02%, e no ano menos 17,40% negativo, contra o Ibovespa de menos 4,87% negativo. Aranha, pode comentar um pouco a respeito dos resultados do fundo? Sim, então, o fundo ele teve, né, uma primeira quinzena muito boa, e depois a gente acabou devolvendo tudo. Basicamente, a gente teve algumas perdas em resultados de siderurgia, que frustrou bem a expectativa do mercado, e a Uzi Minas teve uma queda muito grande. E um pouco também nas empresas, né, que a gente considera cíclicas domésticas, né, em que elas ficam muito sensíveis aí em relação à curva de juros. No lado positivo, né, a gente aumentou bem a posição de Vivara, que foi bem, e a gente ganhou dinheiro com utilities. Então foi um misto aí a gente está bem animado, então a gente está com uma carteira bem voltada para a parte doméstica e com pouco voltada para a parte de commodities, dado o cenário que piorou, né, em relação à desaceleração global. Então, com um câmbio muito esticado e com uma desaceleração global, a gente vê que as commodities ficam com uma simetria um pouco pior do que o mercado local. Ótimo. Entrando aqui nos fundos multimercados, o Multicapital Equity Hedge fechou o mês 2,22% positivo, contra um CDI no período de 0,91%, e no ano 0,28% negativo, contra um CDI de 6,18% positivo. Cássio, como que você pode aí resumir esse último mês?
Bom, esse último mês foi um mês de recuperação, depois de alguns meses ruins, né? A gente acabou ganhando dinheiro em alguns setores, dentre eles, a gente ganhou dinheiro em utilities, principalmente em 3 posições: Sabesp, Eletrobras e Transmissão Paulista. A gente acabou ganhando dinheiro em consumo também, em bancos. Então foi um mês que a gente acabou voltando a ganhar dinheiro em algumas coisas, que de sorte que voltou a funcionar essa diversificação do fundo, ganhou dinheiro no Brasil, ganhou dinheiro fora. Foi uma volta aí a ganhar dinheiro. Então não tem alguns destaques de utilities, né? Mas tem vários setores aí que ganharam dinheiro. Então a gente acha que a carteira está muito barata, muito distorcida ainda. Tem muita coisa para ganhar dinheiro no mercado acalmando, e a gente acha que foi o primeiro mês que isso aconteceu. Ótimo. Para finalizar, vamos comentar aqui agora do Multicapital Long Paz, que fechou o mês 3,11% positivo, contra um CDI de 0,91% positivo, e no ano menos 10,31% negativo, contra um CDI positivo de 6,18% no período. Cássio, o que você acha importante destacarmos aí no portfólio desse fundo? O que foi bom no mês passado é o Equity Hedge volta a ganhar dinheiro, então a parte de long short ajuda no fundo. A gente acertou o direcional, estava comprando na hora certa, reduziu a hora que tinha que reduzir. A gente continua bastante comprado. Deu uma reduzida aí depois da história do Japão e da recessão americana, voltou a aumentar agora, mas a gente está também bastante otimista com a recuperação dos mercados aqui. Excelente. Obrigada, Aranha. Obrigada, Cássio, e a todos os nossos ouvintes. Até o mês que vem.